nós já retomamos, eu estava dizendo o seguinte: seguindo essa linha de raciocínio colocada pelo Sr. Janot, de banir a Bíblia como algo tendencioso e que imponha determinada linha de pensamento sobre as pessoas, então nós deveríamos tirar de circulação das bibliotecas, me parece, e das escolas, obras como, por exemplo, Machado de Assis, a obras de Jorge Amado, Guimarães Rosa, Graciliano Ramos, Monteiro Lobato, etc, etc, etc. Porque cada um desses autores tendenciam claramente a um determinado gênero literário, em detrimento de outros. Então, ora, convenhamos, isso é, no mínimo, um grande absurdo. E a pergunta é a seguinte: o que é que compromete a laicidade do Estado? A oferta de possibilidades de todas as opções religiosas, ou o veto a todas elas, ou a parte delas? O que é que garante a laicidade e o que é que compromete a laicidade do Estado? A oferta de possibilidades ou o veto a essas possibilidades? Parece-me óbvio que é o veto que compromete e não a oferta. Nós não podemos confundir o fato de termos um produto à disposição com a obrigatoriedade de que as pessoas irão consumi-lo. Então, qual é a grande ofensa? Eu gostaria de entender que há em você ter a Bíblia, que é um livro que representa a maioria dos brasileiros enquanto base de fé, nem sei se todos leem, mas pelo menos como base de fé representa. Então nós teremos que tirar todos esses autores que eu falei, teremos que começar a banir várias literaturas, não é isso? Além disso, para constatarmos essa realidade que eu acabei de dizer, nós temos que olhar para aquilo que acontece na maioria dos países islâmicos e também nos países comunistas, nos quais vigora a proibição total e absoluta, e às vezes punida com morte, de qualquer símbolo ou literatura considerada inadequada à casta dominante, seja esta casta revolucionária ou religiosa. Revolucionária, como no caso de Cuba, da Venezuela, ou religiosa fundamentalista, como no caso dos países fundamentalistas islâmicos. Então eu te pergunto, isso é a laicidade do Estado? Esses países são laicos? Eu acredito que não. Então, uma coisa que também precisa ficar clara é o seguinte: laico é o Estado, não as pessoas. As pessoas não precisam ser laicas, mas o Estado é laico, e a laicidade do Estado é justamente não tomar partido e não vetar também as possibilidades das pessoas. E até aqui eu ainda não entrei no aspecto principal da questão, que eu já vou falar já. Laicidade, democracia e liberdade se expressam por dar acesso e deixar que as pessoas façam as suas escolhas. Além do mais, tentar proibir que o Estado financie e participe de organizações escolásticas apenas porque essas tenham ligações com instituições religiosas, e dizer que essas ligações criam uma tendência é, no mínimo, ignorar a própria história. Por que é que eu estou dizendo? Porque a Bíblia, Sr. Janot, ela não é apenas... esse é o ponto, acho que, principal da nossa conversa. A Bíblia não é apenas um livro de fé para determinadas pessoas. Ela constitui um dos pilares da civilização ocidental, em termos de moral, de ética e de valores. Até pessoas que não professam fé cristã carregam códigos morais, éticos, e que são comuns a toda a civilização, sobretudo a civilização ocidental, mas parte também da civilização oriental, que são oriundos da Bíblia. Então a Bíblia, ela é um livro que embasou a construção da civilização ocidental. É isso que é estranho que uma pessoa desse calibre, como é o Sr. Janot, ignore esse fato. Na verdade é estranho que querer desmembrar agora e tirar o acesso à Bíblia, como se tirar o acesso a um livro fosse
modificar o DNA no qual a personalidade da civilização foi constituída. Então no mínimo, assim, um contrassenso é remar contra a maré, e não se trata aqui de dogma religioso ou de crença, é exatamente lutar contra a própria realidade da constituição da civilização ocidental. E também um grande atentado, ao meu ver, à democracia, à liberdade. E nós não estamos precisando disso, porque num país em que a liberdade de expressão, a liberdade de ser, ela tem sido tão atacada por todos os lados, por um regime totalitário que ainda não conseguiu colocar de tudo, de todas as suas garras de fora, nós não precisamos de um pouco mais desse ingrediente, não é? Então, aqui diz assim, tudo foi feito em cima dessa plataforma cristã, o Ocidente inteiro, e tudo bem, liberdade é liberdade, é assim que deve ser. A única coisa que não se pode negar é a própria raiz. Aí não seria questão de crença, seria questão de falta de sanidade. Então dizer que as pessoas não devem ser induzidas a determinada religião, é claro que não devem. Esse não é o papel do Estado, assim como também não é o papel do Estado negar acesso a o que quer que seja. Entretanto, você não pode confundir o que é objeto de fé com o que é um objeto de civilização, um valor de civilização, como é a fé cristã e os valores cristãos contidos na Bíblia. Então faço ainda duas considerações finais. A primeira delas é que num país de tantas necessidades em desenvolvimento cultural, intelectual, pensar em banir uma literatura, seja ela qual for, despido de qualquer fator religioso, eu digo isso, mas dizendo uma das mais ricas literaturas, se não a mais rica literatura que existe na Terra. Você veja, a Bíblia é um livro que tem 44 escritores diferentes, e tem uma única mente que liga tudo isso. Foi escrita ao longo de séculos e séculos e séculos e séculos. Moisés foi o primeiro escritor da Bíblia, e termina com João, o apóstolo João. Então você veja quantos séculos se passaram, de Moisés até Davi, até Jesus Cristo. Talvez aí nós estamos falando em 3 ou 4 mil anos, não é isso? Mais ou menos isso. E depois até João, nós estamos falando de um total de 6 mil anos de linha de tempo em que a Bíblia foi escrita. Então você veja, só isso já atesta a riqueza da Bíblia, fora todo o contexto histórico, de ética, de moral, de ensino e de tudo mais, que é a base das escolas, inclusive, né? Quem criou todas as escolas, hospitais e tudo isso? Foi a igreja com base nesse código chamado Bíblia, que hoje o seu Janot quer banir. Talvez amanhã nós estejamos aí com alguém falando em queimar em praça pública. Isso já aconteceu no Brasil em tempos passados, e estão querendo remontar esse tipo de coisa, né? Então, essa é uma das considerações finais que você veja, num país que tem tantas necessidades reais, né? Que tem uma taxa de homicídio que chega a quase 70 mil pessoas mortas por ano, e que não se tem uma política de segurança pública, não se tem uma política de assistência médica para a população, não tem tanta coisa. Você pensar e você focar os esforços e a discussão em cima de uma questão como essa é realmente, assim, no mínimo absurdo e estranho. E a última consideração que eu gostaria de fazer é que nós temos preocupações muitíssimo mais contundentes. A primeira é essa, que nós temos que entender que é o seguinte: esse tipo de coisa é um retrocesso naquilo que já foi alcançado,
em termos de democracia, em termos de liberdade, e nós não podemos sequer discutir essa questão, porque uma questão que é discutida nesses termos, amanhã ou depois, já está se normatizando, normalizando, mortes, crimes, perseguições, em nome disso, em nome daquilo, e ao bel prazer de quem quer que se levante para fazer essas leis tapafúrdias. Então está aí, tem questões que não servem para ser discutidas, servem para ser rechaçadas, e eu espero que vocês curtam esse vídeo, que divulguem, e que também mais pessoas possam expressar livremente a sua opinião, a sua posição, não de maneira apologética. Eu não estou fazendo nenhum tipo de defesa apologética de fé alguma aqui. Não estou entrando em mérito de fé, você percebeu isso? Não estou dizendo que a Bíblia seja, não entrei no mérito de nada, de que a Bíblia seja melhor do que isso ou daquilo. A fé que tens, tenha para ti mesmo diante de Deus. É isso que eu estou praticando. O mérito da questão que eu estou entrando hoje é outro, completamente diferente e muito mais abrangente, que qualquer pessoa de bom senso que esteja participando, assistindo a esse vídeo, seja cristã ou não, há de concordar que qualquer atentado que se faça à liberdade, hoje vai se fazer a liberdade de alguém, amanhã vai se fazer a tua liberdade. Então, você não participe de qualquer tipo de violência, de qualquer tipo de coisa, porque às vezes a pessoa pensa assim, né? Não, porque tal coisa me privilegia, tal coisa me ajuda, te ajuda hoje e acaba com a tua vida amanhã. Então, graças a Deus, nós vivemos um país democrático, que não é obviamente um regime perfeito, mas é um regime que dá liberdade para que as pessoas possam se desenvolver, crescer e ter a sua liberdade de expressão. Deus permita que assim continue e que Deus nos abençoe, dê graça em todas as coisas, e fiquem com Deus. Boa noite, até mais. Acabou?